Boa noite. Vamos nós, então. Hoje tem o congresso acontecendo no Instituto, no campus. E aí, alguns professores optaram por ficar só na aula assíncrona. Eu estou optando por dar esse momento síncrono, porque aí fica a aula gravada, né? Quem não pôde participar, não tem problema. E vocês que participam, ótimo, né? Que me fazem a companhia. Então, quem não está participando não tem nenhum prejuízo com relação à falta. Não vou dar falta, tá? Então, a gente já tem tantas poucas aulas, e aí deixando de ter esse encontro com vocês é menos conteúdo, né? Que a gente trabalha um pouquinho. Então, hoje eu vou falar a segunda parte da aula do mito. Semana passada, nós falamos sobre o que não é mito, e aí trabalhamos um pouco o que no senso comum as pessoas pensam que é. Então, mito é uma história mentirosa, um mito são pessoas que fazem coisas que as pessoas normais não fazem, e aí por isso são heroínas, são heróis. Vimos algumas expressões populares que têm origem nos mitos, e, enfim. E na filosofia, a gente não entende mito desta maneira, popular. E aí, mais para o final da aula, eu disse, né, que na filosofia, a gente olha para essas histórias antigas que narram a criação do mundo, que narram feitos de personagens que são heróis. Esses heróis, geralmente, eles não são seres humanos, eles têm alguma habilidade que ganharam dos deuses. Então, na filosofia, a gente olha para todas essas histórias como sendo uma maneira de explicar o mundo. E a gente entende que essas histórias mitológicas, elas foram a primeira maneira que nós, seres humanos, encontramos para explicar tudo o que acontece na natureza, tudo o que acontece na nossa vida, e para dar um sentido para a nossa existência. Então, essas histórias, elas servem como explicação da nossa vida e explicação para tudo que acontece no mundo. Na filosofia, a gente não julga se essas histórias elas são verdadeiras ou falsas, e também o filósofo não acredita ou, ou não acredita nessas histórias, né? A gente olha para elas e tenta aprender o que elas querem ensinar para gente, certo? Então, a gente não discute se elas aconteceram ou não. E como é que essas histórias, elas explicam o mundo? Toda a história mitológica, ela tem uma característica. Ela sempre fala da origem das coisas. Ela não fala do passado, porque ela não está contando a história. Ela está contando a origem. Então a gente nunca sabe quando que essas histórias aconteceram.
porque elas aconteceram na origem do mundo. E ninguém sabe qual foi a data que o mundo nasceu. Então, o mito, ele conta a origem e a partir da origem explica por que é que as coisas são hoje deste jeito. Então o mito, ele explica o presente contando o surgimento das coisas. É assim que a mentalidade mitológica funciona. E aí eu dei um exemplo para vocês de uma história mitológica que nós ainda usamos para tentar dar um sentido para a nossa vida e para tentar explicar o que acontece no nosso mundo ou como as coisas devem ser no nosso mundo, que é a história bíblica de Gênesis. Então, a história de Gênesis a gente chama de história mitológica. Eu não estou dizendo que Gênesis é uma mentira. Isso tem que ficar claro, tá? Eu estou falando no sentido da filosofia. Que as histórias de Gênesis, ela tenta explicar as coisas hoje falando da origem das coisas. Então, a maneira que as histórias de Gênesis são contadas caracteriza aquelas histórias como sendo mito, uma mitologia. Se Gênesis é verdade ou não, não a gente não tem como saber. Aí depende da fé de cada um. Quem aceita a Bíblia como sendo a palavra de Deus, então acredita que Gênesis é verdade, aconteceu. Quem não tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, não acredita que Gênesis tenha acontecido. Certo? Assim também acontecia com as histórias dos gregos antigos. Os gregos antigos, eles acreditavam que as histórias de Zeus, do Eros, elas eram verdadeiras. Hoje em dia, os gregos, eles não acreditam mais nessas histórias. Hoje, os gregos, eles são cristãos. Então, eles acreditam em Gênesis. Claro, o grego que é cristão, né? Tem gregos que não são cristãos, claro. Mas a maioria da população grega, ela, ela confessa a fé cristã. Então, se Gênesis aconteceu ou não, depende da fé. Não tem como provar. Nem pela filosofia, nem pela ciência, nem pela história. Não dá para provar. Tá? Então, antes de existir a filosofia, antes de existir a ciência, antes de existir qualquer outro tipo de conhecimento, os povos antigos, eles contavam essas histórias para explicar o mundo. E aí hoje eu vou falar de três características, três funções do mito. O mito ele tem três funções básicas, que é uma função explicativa, que eu estou dizendo, né? O mito ele quer explicar as coisas. Tem uma função educativa,
Então, as histórias mitológicas, elas querem educar as pessoas e tem uma função religiosa. Todas as histórias mitológicas, elas têm uma crença de fundo, uma fé. Então, o mito também serve para. Não estou batendo papo não, tá, gente? Estou acessando aqui o meu arquivo. Então, então vamos lá. A função explicativa. Então, como eu disse, a história que o mito conta quer explicar por que é que as coisas são do jeito que elas são hoje. Quer justificar o motivo das coisas serem do jeito que elas são. E para fazer isso, conta então como as coisas surgiram. E nas histórias mitológicas, sempre quem cria as coisas são seres divinos. Independente do povo que você estudar no passado, sempre quem cria o mundo são seres divinos. Por exemplo, nos povos entre os gregos, a gente tem todos os deuses gregos participando da criação do mundo. Então, assim, os gregos, eles diziam que no começo tinha um mundo sem forma, uma coisa sem formato nenhum, que eles chamavam de caos. E aí, do caos, surgem dois deuses, Uranus, que é o céu, e Gaia, que é a terra. E aí a Gaia e o Uranus se relacionam e desse relacionamento surge o tempo, que eles chamam de Cronos. Não tem a palavra cronômetro? Então, cronômetro é de Cronos, que é o deus do tempo, para os gregos. Então, na origem de todas as coisas que existem, para os gregos, tem os deuses, né? O céu, a terra e o tempo. São os três primeiros deuses. No cristianismo é igual. Não igual três deuses, é igual que é Deus que cria as coisas, né? Então, lá na história do cristianismo, tem Deus, e aí Deus cria o mundo a partir da vontade dele. E ele cria todas as coisas que existem no mundo. Então, na origem de todas as coisas, a gente tem um Deus também. Nas histórias dos índios, tem os deuses. Nas histórias africanas, tem os deuses. Então, o que justifica o mundo de hoje se manter da mesma forma como foi criado na origem é o fato de que na origem quem criou as coisas foi Deus. Então, se foi Deus que fez assim, a gente não pode mudar. Essa é a ideia.
E todas as coisas que existem, então, hoje, elas existem porque foram criadas desse jeito lá no começo. Então, vamos pegar a, a ideia a história de Gênesis, que a gente mais conhece, né? Que é a história da criação do mundo do cristianismo, que a gente conhece mais. Então, lá em Gênesis, diz que o Deus criou o mundo em 7 dias. Falei isso semana passada, né? 6 dias Deus criou e um dia ele descansou. Então, a nossa semana tem 7 dias, e aí a gente trabalha 6 e descansa 1. Deus criou Adão e Eva. E quando ele criou Adão e Eva, ele disse que eles eram imagem e semelhança de Deus. Mas só Adão e Eva. O resto da natureza, não. Não é imagem e semelhança. Só Adão e Eva. Então, nós, seres humanos, temos uma posição diferente na natureza, porque quando nós fomos criados numa posição diferente do resto da natureza. Muitas pessoas justificam a ideia de obediência da mulher em relação ao homem porque interpretam que, pelo fato de Deus ter criado a mulher da costela do Adão e ter dito que a mulher teria a submissão em relação junto do homem, interpreta então que a mulher tem que obedecer o homem, né? Mas essa é uma interpretação, existem outras, né? Mas tem gente que justifica a ideia de que a mulher tem que obedecer o homem, porque na história de Gênesis fala isso, que primeiro veio o homem, depois veio a mulher, e a mulher aí obedece ao homem, né? Eu não concordo com essa interpretação. Aí, Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo o fruto que não podia. Deus castigou Adão e Eva, expulsando eles do paraíso. E isso seria a origem do mal. A gente sofre hoje porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. E aí todos os seres humanos, então, agora sofrem por causa disso que aconteceu lá no começo. É uma explicação para a origem do mal. E aí tem um castigo para o homem e um castigo para a mulher. O castigo para o homem é trabalhar. E o castigo para a mulher é sofrer dores de parto. Então, por que é que a gente trabalha hoje? Porque lá na origem, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Por que é que a mulher sofre dores de parto hoje? Porque a Eva desobedeceu a Deus no começo e foi o castigo para ela, né? Sofrer dores de parto. Vejam quantas coisas, quantos significados tem dentro de uma história, né? Então, o trabalho, a dor do parto, por que é que o mal existe, por que é que nós, seres humanos, somos diferentes do restante da natureza, por que é que existe uma obediência da mulher em relação ao homem. Vocês estão vendo quantas coisas essa história ela explica? Ela tenta dar um significado, dar uma justificativa?
Então, essa é a função explicativa do mundo, do mito, né? Ele quer explicar por que é que as coisas são do jeito que elas são. Então, no cristianismo, a gente tem o casamento monogâmico, né? Que é um homem e uma mulher. E aí a justificativa para o casamento ser entre um homem e uma mulher é porque Deus disse para Adão e Eva que eles seriam uma só carne, o Adão e a Eva. Deus não criou duas mulheres para Adão, Deus não criou dois homens para Eva, né? Senão, se Deus tivesse feito isso, nós poderíamos nos casar com mais pessoas e não com uma só. Então, o que justifica o casamento ser monogâmico é o fato de Deus ter criado um homem e uma mulher. E falar que esses dois seriam um casal. Tá? Então, o casamento está explicado também na história do Gênesis. Então, também, e aí, a partir da história do Gênesis, é contada a história do povo judeu. Porque aí Adão e Eva vão ter os seus filhos, e né, vai crescendo, aí vai ter lá os vários personagens, vai ter lá o Moisés, o Abraão, vai indo, né? Vai indo, até chegar lá nas 12 tribos, aí depois vem o rei Davi, vem o rei Salomão, né? Então, essa história que começa em Gênesis, ela vai terminar contando a origem do povo judeu. Então, por que é que o povo judeu é o povo escolhido? Porque os judeus são descendentes, né, de toda essa linhagem que vai até lá o momento da criação. Certo? Então, é isso. Então, essa é a função explicativa do mito. O mito ele sempre quer explicar as coisas. Dentro dessa função explicativa, entra então a parte educativa. Educação é você ensinar valores. Valor de certo e errado, de bom e mal, de justo e injusto. É isso que a educação faz. Essas histórias, elas ensinam esses valores morais. Então, a gente tem, por exemplo, a história lá de duas cidades, né? De Sodoma e Gomorra, que são aquelas duas cidades que que Deus coloca fogo porque eram cidades muito pecaminosas. Já ouviram falar, acho, dessas histórias, né? Então, assim, segundo a história, Sodoma e Gomorra era um lugar onde tinham muitos ladrões, muita prostituição. E aí, por conta disso, Deus vai lá e destrói as duas cidades. Né? Ou então a história da Arca de Noé. Também é uma história nesse sentido. Deus ficou tão triste pela humanidade viver de modo pecaminoso que resolveu destruir toda a humanidade, fazendo um dilúvio, e a partir de uma família começar tudo de novo. Então, qual é
a educação aí. Um povo que vive em pecados, a tendência é a destruição, né? Não pode ser assim. Então, isso é a função educativa do mito, ensinar valores. Eu contei semana passada uma história grega, que é a história do Narciso. Né? O Narciso, ele era um homem muito bonito, que não namorava ninguém, e aí uma deusa se apaixona por ele, ele recusa essa deusa, e ela joga uma maldição em cima dele, dizendo que ele ia se apaixonar pela primeira pessoa que ele visse. E aí ele para tomar água numa lagoa, vê o reflexo dele, se apaixona por ele mesmo, e aí vai tentar, né, se abraçar, beijar o seu reflexo na água, cai na água e morre afogado. Então, ensinar sobre a vaidade, né? Você não pode ser uma pessoa muito vaidosa. Tem uma outra história que essa é bastante famosa, que é a história do Édipo. Édipo. Édipo Rei. A história é assim: tinha um rei. E o profeta, ele disse para o rei que o filho dele iria matá-lo. O rei, obviamente, não quis correr esse risco. E aí ele expulsa o filho da cidade. Ele tenta matar o filho, mas o filho acaba sobrevivendo. Aí o filho cresceu longe da cidade. Quando o filho cresceu, que era o Édipo, ele se torna um herói. E ele começa a percorrer a Grécia lutando com monstros. E o Édipo, ele chega numa cidade, que era uma cidade muito rica, muito rica. E ele se apaixona por uma mulher. E o marido dessa mulher descobre e resolve chamar o Édipo para uma batalha. O Édipo ganha a batalha. Mata o cara. E descobre depois que o cara que ele matou era o rei da cidade. Então o Édipo se torna o rei, porque ele matou o rei, ele virou rei. E casa com a mulher, que ele tinha se apaixonado. A cidade, que era muito rica, começou a ficar muito pobre. Só acontecia coisa ruim na cidade. Aí o Édipo foi perguntar para o profeta da cidade o que estava acontecendo para dar tudo errado. Aí o profeta fala: o homem que você matou era o teu pai. E a mulher com quem você casou é a tua mãe. Quando o Édipo sabe da notícia, ele fura os dois olhos e a mãe dele se enforca, se mata. Credo, é isso mesmo, Gilberto, credo. Moral da história: não pode casar com a mãe. É errado, não pode. E também
quer ensinar que ninguém foge do destino. Os gregos, eles acreditavam em destino. Então, o rei, ele quis fugir do destino de ser morto pelo filho, mas não adiantou, né? O filho acabou matando ele, mesmo sem saber que era o pai, né? E mesmo sem o pai saber que estava lutando com o filho. Então, ninguém foge do seu destino. E não pode casar com a mãe. Isso é importante. As histórias, os mitos gregos, eles não têm final feliz. Não tem. Nenhuma história tem final feliz. Todos os finais são tristes, todos. Tanto que o nome é tragédia grega. Essas histórias, elas são chamadas de tragédias. Sabe, né? Tragédia é aquilo que dá errado, não é? Tá tudo errado. Isso é uma tragédia. Então, nas histórias gregas, dá tudo errado. Tudo. Na história de Gênesis, se vocês forem ler com cuidado... Professor, Oi, Gilberto. desculpe. Então, o intuito seria as pessoas não fazerem, para dar tudo errado, então o intuito seria as pessoas não fazerem o que está na história, lá no caso da história grega, né? Exatamente. Exatamente. A história diz o que você não deve fazer. É exatamente isso. Aham. E se prestar atenção nas histórias bíblicas de Gênesis, também dá tudo errado. Deus cria o mundo. Adão e Eva desobedecem. Os filhos de Adão e Eva brigam. Um mata o outro. Acho que é Caim que matou Abel, né? O Abel matou Caim, não lembro. É. Caim matou Abel. Caim matou Abel, é. E aí vai dando tudo errado. Vai dando tudo errado. Aí veio o dilúvio para tentar corrigir. Dá tudo errado de novo. Então as histórias antigas, elas ensinam o que você deve fazer, mostrando o que você não deve fazer. Porque se você fizer igual os caras da história, vai dar ruim. Vai acontecer o mal. É assim que o mito funciona. A educação do mito funciona assim. Tá? Só uma coisa importante para falar, né, já que eu estou falando assim bastante da Bíblia, né? Não é toda a Bíblia que é mitologia, não, tá? É só o começo de Gênesis. Até ali depois que Moisés abre o mar e o povo passa pelo mar que abriu, mais ou menos até ali aquelas histórias a gente chama de mitológico, tá? Depois não é mais não, certo? Para não achar que toda a Bíblia é mitologia, não, não é, tá? É só esse começo que tem essa característica de história mitológica, tá bom? O restante da Bíblia não tem característica mitológica, certo? É, é outro tipo de explicação, tá? Então, por exemplo, tem poesia, tem música, tem história. Por exemplo, os livros dos profetas, que é lá Isaías, Jeremias, né? A gente considera como livros históricos, porque eles falam de como era a vida na época deles. Então, muitos estudos de história, muitos estudiosos de história, eles se baseiam na Bíblia para tentar
entender como era a vida dos povos antigos. Então, veja, não é mito, né? No Novo Testamento não tem mito, por exemplo. Não tem nada de mito no Novo Testamento. Tá? É Gênesis. Então, esse começo de Gênesis. Ali, sim, aquela maneira de explicar as coisas, a gente chama de explicação mitológica. Porque é justamente isso. Tenta falar como as coisas surgiram. E as coisas devem ser hoje assim porque elas surgiram desta maneira. É assim que o mito explica o mundo. Tá? Então tem a função explicativa, tem a função educativa, né, de ensinar valores, de ensinar o certo e o errado, ensinar o justo e o injusto. E também tem uma função religiosa, que eu disse, né? Porque todo mito, ele faz essa ligação entre o ser humano e o divino, a divindade. E é justamente o fato da religião que faz o mito ele ter autoridade. Por que as pessoas acreditam nas histórias mitológicas? Porque quem conta a história é uma pessoa que é inspirada pelos deuses. É assim no cristianismo e é assim entre os índios, entre os povos gregos. Como eu disse, por que é que as pessoas aceitam que Gênesis é uma história verdadeira? Porque está dentro da Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, o que está ali dentro é tudo verdade. Os gregos antigos, eles acreditavam que aquelas histórias eram verdadeiras porque quem contava as histórias era também um sacerdote. Era um poeta, mas era um poeta que era inspirado pelos deuses. Então, antes do poeta contar as histórias, ele passava por um ritual religioso, que era assim: ele tomava um banho, jogando água sobre a cabeça, que significava que ele esvaziava sua mente dos seus pensamentos humanos. Aí depois ele tomava um outro banho, que significava que o espírito dos deuses se apossou dele. Então, quando o poeta contava a história, não era o homem quem contava, era o espírito, certo? Então, tinha autoridade religiosa. Entre os índios, também, quem conta as histórias é o líder dos índios. Né? É aquele senhor que é líder, não somente líder político, mas é também o líder espiritual, que faz os rituais, né? Então, quem conta as histórias para a tribo é esse homem mais velho, que é também o líder espiritual. Então, por isso que as histórias, elas têm autoridade. As pessoas, elas obedecem, né? Aceitam essas histórias como sendo verdadeiras. É como eu disse antes, né? Os gregos de hoje, eles não acreditam mais em Zeus. É uma religião que a gente chama de religião morta. Né? Hoje, a maior parte dos gregos aceita as histórias cristãs como sendo verdadeiras, por causa da
religião, né? Da autoridade religiosa. Assim como lá para os indianos, lá da Índia, as histórias verdadeiras para eles são as histórias do hinduísmo, né? Que tem lá o homem com cabeça de elefante e corpo humano, né? Assim como eu estava com um exemplo aqui, esqueci. Mas, enfim, lá na Índia, né, eles aceitam essas histórias dos deuses do hinduísmo, né? A vaca é um animal sagrado lá na Índia, né? Então, aqui para nós, vaca é alimento. Lá na Índia, a vaca é um animal sagrado. Ah, lembrei. Assim como para os povos africanos, né? Para as religiões de origem africana, a Umbanda, a Umbanda, esqueci o nome de outras, né? Mas, enfim, é verdadeira as histórias das entidades da religião, né? Da Iemanjá, do, do Oxum, né? Do Oxóssi. Essas entidades, elas também têm histórias. E aí, para os povos, né? Para quem é da religião da Umbanda, né? Essas histórias, elas são verdadeiras. Por exemplo, tem a história do Xangô. O Xangô, ele é a entidade que representa a justiça. Então, a história do Xangô é assim, ele era um rei que se dizia muito justiceiro. Aí, um dia, o Oxalá, que seria assim um dos deuses mais importantes, o Oxalá, ele se disfarça de mendigo e tenta entrar na cidade onde o Xangô era rei. E o Xangô não deixa. Na verdade, o Xangô ele prende o Oxalá na cadeia. E aí, na cadeia, o Oxalá se revela como sendo o Oxalá e fala assim para o Xangô: olha, você se diz um rei muito justo, mas você, na verdade, causa desigualdade entre o teu povo. Você não é um cara justo. E aí começa a dar tudo errado na vida do Xangô. E aí passa essa história, o Xangô se torna depois uma pessoa justa. Tanto que na representação, nos desenhos do Xangô, ele segura um machado que tem dois lados que corta, né? O machado do Xangô, ele corta dos dois lados. E aí falam-se, né? Fala na Umbanda, né? Nessas religiões, de que você não deve pedir justiça para Xangô. Você tem que pedir misericórdia, tem que pedir perdão, porque a arma do Xangô, ela corta dos dois lados. Então, se você vai pedir justiça para Xangô, você pode também ser alvo da justiça dele. Então, você tem que pedir misericórdia para o Xangô. É uma história muito bonita. É mais ou menos assim, tá? Não tenho certeza, mas é mais ou menos assim que acontece a história dele. Então, é um mito. É um mito também. Que
na religião afro, toma-se como sendo verdade, como sendo verdadeiro. Tá? Então é isso, né? Essas histórias todas, que a gente chama de mitologia, elas servem para explicar a nossa vida. E para explicar o mundo, que é um lugar tão estranho para a gente, né? O mundo é um lugar estranho para nós. Acontecem muitas coisas que a gente não entende. Hoje, a gente entende um pouco mais por conta do conhecimento que a gente produziu. Mas lá no passado, a maneira de explicar esse mundo estranho era através dessas histórias. Essas histórias é que davam uma calma diante do mundo e davam um sentido para a vida das pessoas. E como eu já falei, a explicação mitológica, ela não é só algo dos povos antigos. Nós também usamos a explicação mitológica para explicar muitas coisas que nós defendemos. Como eu disse, né, usando aqui o exemplo de Gênesis. Casamento monogâmico, por causa de Adão e Eva. O mal existe por causa de Adão e Eva. A semana tem 7 dias por conta da história da criação. A gente trabalha 6 e descansa 1 por conta da história da criação do mundo. Então, ainda hoje, a nossa sociedade ela é muito orientada pela mitologia, pela maneira de explicar o mundo mitológica, de você tentar dizer as coisas são assim hoje, porque lá na origem aconteceu tal coisa. Tá? Então, essas histórias ainda, elas têm muita força na nossa vida. Muita força. Certo? Então, semana que vem, eu começo a falar dos primeiros filósofos. Como é que a filosofia ela vai explicar o mundo de um jeito diferente dos mitos. E aí vai começar toda, então, uma nova maneira de explicar o mundo, que não vai acabar com os mitos, porque, como eu disse, né, a gente continua usando, mas vai trazer novas maneiras da gente olhar o mundo e ver como é que as coisas acontecem. Certo? Show de Então, bola, aí, professor. então, espero que agora, quando vocês olharem essas histórias mitológicas, vocês olhem com um olhar diferente, né? Tentando entender o que elas querem ensinar, o que elas querem explicar, né? E não tentando julgar se é verdade ou se é mentira, porque isso não dá para saber. Então, o que a gente pode fazer é tentar aprender com essas histórias, o que elas querem ensinar para gente. Tá bom? Então, fiquem bem. Semana que vem a gente se encontra novamente. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Vem a gravação.